Oi, gente, graça e paz. Vamos para o nosso momento com Deus. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre, meu Deus. Te louvamos, Senhor, porque tu és perfeito. Te louvamos, Pai amado, porque tu és justo. Te louvamos porque tu és bom, Senhor, tu és lindo, Pai amado, tu és santo, 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 meu Pai. Criador do céu e da terra e tudo que nela há, meu Deus. Pai, te agradecemos por nos trazer aqui para te cultuar, meu Deus, para engrandecer o teu nome, para dizer o quanto que tu faz maravilhas em nossas vidas, Pai. E nós não merecemos 1% dessas bênçãos que tu nos dá, Pai. Pai, obrigado por nos usar a cada dia para levar o teu evangelho, Senhor, pela internet, Senhor. E que mais e mais, meu Deus, pessoas sejam alcançadas para a honra e glória do teu nome, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. E o devocional de hoje é referente a Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Nós vamos ler do versículo 2, aliás, do versículo 1 ao versículo 6 de Colossenses capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: donos de escravos, sejam justos e honestos na maneira de tratar os seus escravos. Lembrem que vocês também têm um Senhor no céu. Conselhos. Uma introdução dessa parte diz assim: Paulo pede aos colossenses que continuem a orar e que orem a favor dele e dos seus companheiros de trabalho. Versículos 2 a 4. Também diz como os cristãos devem agir com os que não são cristãos. Versículos 5 e 6. E versículo 2 inicia assim: continuem firmes na oração, sempre alertas ao orarem e dando graças a Deus. Orem também por nós, a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade para anunciar sua mensagem, que trata do segredo de Cristo, pois é por causa dessa mensagem que estou na cadeia. Portanto, orem para que eu faça com que o segredo de Cristo seja bem conhecido, como é o meu dever. Sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passarem com eles.
que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. E o devocional de Spurgeon diz assim: é interessante observar como é grande a parte das Escrituras Sagradas que fala da oração, seja fornecendo exemplos, reforçando preceitos ou anunciando promessas. Mal abrimos a Bíblia, lemos. Daí começou a invocar o nome do Senhor. E quando estamos prestes a fechar o livro, o amém de uma fervorosa súplica chega aos nossos ouvidos. Os casos são abundantes. Aqui encontramos um Jacó em conflito, ali um Daniel que orava 3 vezes ao dia, e um Davi que do fundo do seu coração clamava por seu Deus. Na montanha vemos Elias, na masmorra Paulo e Silas. Temos uma multidão de mandamentos e infinidade de promessas. O que isto nos ensina, além da sagrada importância e necessidade da oração? Podemos ter certeza de que tudo o que Deus fez se destacar em sua palavra. Ele pretende que seja visível em nossa vida. Podemos ter certeza de que tudo o que Deus faz se destacar em sua palavra, Ele pretende que seja visível em nossa vida. Se o Senhor falou tanto sobre a oração, é porque sabe o quanto precisamos dela. Nossa necessidade é tão profunda que até chegarmos ao céu, não devemos parar de orar. Você não quer nada? Então, temo que não tenha consciência da sua pobreza. Não há alguma misericórdia a pedir a Deus? Então, que a misericórdia do Senhor mostre a você a sua miséria. Uma alma sem oração é uma alma sem Cristo. Sensacional. Uma alma sem oração é uma alma sem Cristo. A oração é o balbuciar do bebê, o grito do lutador, o requiem do santo morrendo em Jesus. É a respiração, a palavra de ordem, o conforto, a força e a honra do cristão. Se você é um filho de Deus, irá procurar a face do Pai e viver em seu amor. Ore para que este ano você seja santo, humilde, zeloso e paciente. Tenha uma comunhão íntima e direta com Cristo e que participe com mais frequência do banquete de seu amor. Ore para ser um exemplo e uma bênção aos outros e para que possa viver mais para a glória de seu Mestre. O lema para este ano deve ser: perseverai na oração.
Amém. Gente, eu acho isso aqui muito legal. Uma alma sem oração é uma alma sem Cristo. E muita verdade nisso aqui. Vamos para a leitura em Salmos. Salmos de número 64. Pedido de proteção contra inimigos. Salmo de súplica. Referência à introdução do Salmo 3, versículo 1. Salmo de um homem ameaçado por inimigos. Referências: Salmos 58 e 59 e Salmo 140. Primeiro, um grito pedindo ajuda, versículos 1 a 2. Segundo, os inimigos do salmista, versículos 3 a 6. Terceiro, Deus vai castigar os inimigos, versículos 7 e 8. E quarto, confiança na proteção de Deus, versículos 9 e 10. E os salmos iniciam assim. Salmo de Davi ao regente do coro. Ó Deus, escuta a minha oração, pois estou em dificuldades. Salva a minha vida, pois tenho medo dos meus inimigos. Protege-me dos planos que os maus fazem contra mim. Livra-me dos bandos de homens perversos. Os maus afiam a língua como espada e apontam como flechas as suas palavras, cheias de veneno. Eles agem depressa para espalhar as suas mentiras vergonhosas e destroem os bons com calúnias covardes. Eles se animam uns aos outros para fazer o mal. Falam dos lugares onde vão colocar as suas armadilhas e pensam que ninguém pode vê-los. Fazem planos cheios de maldade e dizem, planejamos um crime perfeito. O coração e a mente do ser humano são um mistério. Porém, Deus atirará as suas flechas contra eles e de repente ficarão feridos. Deus os destruirá por causa das suas palavras. Aqueles que os virem balançarão a cabeça, caçoando deles. Então todas as pessoas ficarão com medo, pensando no que Deus fez, e falarão sobre os seus atos poderosos. A alegria daqueles que obedecem ao Senhor Deus vem dele. É no Senhor que eles encontram segurança. Todos eles lhe darão glória. Amém. Vamos para alguns comentários e referências do Salmo 64. Salmo 64, título hebraico, introdução do Salmo 4, versículo 1. Salmo 64, versículo 3. Língua como espada. Referência Salmo 52,
versículo 2. Salmo 64, versículo 4. Os bons. Referência, Salmo 34, versículo 15. Salmo 64, versículo 5. Armadilhas. Referência, Salmo 7, versículo 15. Salmo 9, versículo 15. E Salmo 35, versículo 7. Salmo 64, versículo 6. O texto hebraico deste versículo não é claro e as traduções variam. Salmo 64, versículo 7. Suas flechas. Referência, Salmo 7, versículo 13. Salmo 64, versículo 8. Deus os destruirá por causa das suas palavras. Ao pé da letra, o texto hebraico, que não é claro, diz: eles o destruirão. Eles o destruirão. Aquelas palavras são contra eles. Balançarão a cabeça. Referência, Salmo 22, versículo 7. E por fim, Salmo 64, versículo 10. Obedeçam ao Senhor. Referência, Salmo 34, versículo 15. E é isso, gente. Salmos de número 64. Que Deus os abençoe.